Olá, hoje nós vamos fazer esse casaquinho de bebê. É um casaquinho ponto rendado e com manga raglan. Será feito em duas partes. A primeira parte, o corpinho, o corpo é inteiriço, e o segundo vídeo será feito as manguinhas e os acabamentos, costura e colocação de fita, ok? Vamos tecer, então, o corpo do casaquinho. Ele vai ser rendado. Eu vou usar a cartela em looping, colocando as abotoaduras e fazendo ela girar indefinidamente. O ponto rendado, ele é diferente do ponto jacar, por exemplo. Essa daqui é uma cartela própria da máquina, é uma original. Mas se você perfurou e depois não sabe qual é o ponto dessa cartela, se é para rendado, se é para jacar, se é para relevo, se é para travado. Então, observa, o rendado, ele tem menos pontos perfurados e ele sempre faz um joguinho de perfurações que uma carreira, o furinho está num lado, outra no outro. Uma num lado, outra no outro. Isso é uma das marcações. Também pode ser feito colocar na lateral da cartela perfurada uma anotação com caneta permanente. Você vai precisar fazer também uma linha onde indica o início da cartela. Como essa é original, ela já vem com essa linha desenhada. E é nessa linha que nós vamos começar o trabalho. Se você coloca ela numa outra posição, o trabalho não sai perfeito, não sai nem rendado, sai uma montoeira de problemas. Eu vou colocar o carro L à esquerda. Quando ele vier, ele vai selecionar a cartela. O carro da máquina, o carro de tecer, ele não mexe em nenhum botão, ele fica para tecer malha apenas. Sempre coloco uma carreira antes dessa linha, porque o carro, quando vem de lá, ele gira a cartela e faz ela selecionar o ponto que ele precisa para perfurar, para desenhar, certo? Uma coisa que nós vamos precisar, porque tem uma quantia de 120 pontos, e os dois carros não cabem na lateral ao mesmo tempo. Então, eu vou precisar de uma extensão. Essa extensão que vem junto com a máquina, que acompanha a máquina, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito, preciso ter a extensão para que o carro, quando eu precise, ele tenha onde se apoiar. Eu não vou deixar o carro ali sozinho, eu sempre vou estar com uma mão segurando, porque ele pode tombar, ele pode cair e quebrar. Então, eu prefiro segurar com a mão, ter a certeza de que ele está firme. Certo? Eu fiz uma barrinha de 20 carreiras com uma marcação no meio. Essa é a barra do meu casaco. Agora eu vou começar a fazer 2 carreiras e começar o meu rendado. Estou trabalhando com a cristal, eu vou fazer na regulagem 6. Vou usar um pente e um peso grande centralizado. Se não tiver um peso grande, podem ser os 2 pequenos na lateral, mas eu preciso que o trabalho esteja bem nivelado, para não cair nenhum ponto, porque rendado, dependendo do tipo de trabalho, ele pode cair pontos. Como eu sei o que fazer quando cai pontos? Primeiro, meu conselho é fazer uma amostra, para você determinar que regulagem é ideal para aquele trabalho. Se é linha, a linha geralmente é mais sedosa do que a lã. Então, a linha cai mais pontos no rendado do que a lã. Vai ajustando a regulagem, porque muito dos pontos que caem tem a ver com a regulagem e o peso. Vai regulando aquela amostra para você não precisar fazer durante o trabalho esses testes e acertos. Depois que a amostra está pronta, você
coloca, é regulagem tal para esse ponto rendado, para essa lã, para essa linha, e daí faz o trabalho inteiro naquela regulagem, ok? Então, eu vou tecer 2 carreiras, acertar melhor o meu pente, e vou começar o rendado. Trazendo o carro da esquerda, ele já gira a cartela para a primeira carreira e seleciona os pontos que ele vai precisar transportar. Quando tem agulhas na lateral que são chamadas para cima, eu preciso baixá-las porque ela não tem aonde cair, não tem aonde transportar. Então, sempre cuido, tanto na esquerda quanto na direita, a última agulha não pode ser transportada, nem quando vem para cá e nem quando vai para lá. É um exercício de atenção. Toda a carreira que você, antes de começar a passar o carro malha, você observa se não caiu nenhum ponto, que é essa hora melhor para pegar o ponto novamente. Se você tem uma carreira lá longe e o ponto você notou que caiu lá embaixo, é difícil desmanchar e remalhar quando ele é rendado. Então, atenção. Eu estou usando o pente grande e ele enrosca na lateral da frontura, então eu também tenho que cuidar esse detalhe. Ele enroscou ali e ficou meio pendente. Eu vou tecendo até dar o comprimento que eu preciso. O casaquinho tem 14 centímetros até a cava. Calculo que seja por volta de 70 carreiras. Pela amostra que eu fiz, calculo que 70 carreiras seja o suficiente. Mas eu vou fazendo e quando eu chego lá eu digo a quantia certa para anotar. Ok? Uma coisa importante a se lembrar é que você segura o carro L sempre com uma mão e o carro de malha com a outra. Não abandone o carro L também lá na extensão, porque ele pode tombar. Não é só o carro de malha precioso, não. O L também é. Olha o que disse da atenção aqui na lateral. Então, divido o trabalho em 4 partes para nós fazermos a parte do peitinho. 120 divididos por 4, 30 pontos para cada frente e 60 para as costas. 2 frentes, uma de cada lado e as costas no meio. Então, uns 30 pontos da frente, eu já faço uma diminuição. Diminuo internamente com o transportador de 2
acumulo 2 agulhas. E as 2 na lateral, formando um furadinho. O mesmo caso no outro lado da frente. Deixo 2 agulhas na lateral já em espera, transporto 2, acumulo sobre 2 agulhas, e agora transporto somente uma, formando um buraquinho, um furinho. As demais ficarão em suspenso. As outras, as costas e a outra frente ficarão em suspenso. Coloco o carro na máquina também em suspenso e vou tecendo 4 carreiras. A cada 4 carreiras eu vou fazer uma diminuição. Eu diminuo. Na primeira eu fiz com o transportador de 2, agora eu vou fazer com o transportador de 3. Uma agulha fica vazia para fazer um furinho. Uma alternância, uma de 2, uma com transportador de 3. Agora com o transportador de 2, uma agulha fica com um buraquinho para passar fita, se a pessoa quiser. Ele vai acompanhando assim toda a extensão da cava. Aqui eu tenho 3 diminuições já feitas. Eu vou fazer 8. Sempre alternando, uma de 2, uma com o transportador de 2, uma com o transportador de 3. Vamos contar para não passar do ponto. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa próxima é a 7. E mais a 8ª. Quando chega na 8ª, eu vou começar também a fazer o decote. Passo o carro para a esquerda. E elevo aqui, no caso, 6 agulhas, restando 12 para eu trabalhar, diminuindo. Cada vez que eu venho para o lado do decote, eu ergo uma agulha. E continuo fazendo as diminuições. Aqui eu não consigo fazer mais uma de 3, então eu faço com o transportador de 2. Baixo os pontos e faço uma carreira, tirando com barra limpa. Agora eu vou para o lado esquerdo e faço a mesma coisa na outra parte da frente. As costas ficam por último, certo? Faço as 12 diminuições e tiro com linha de outra cor. Faço 4 carreiras, né, para terminar. E tiro com linha de outra cor. Esse é o corpo do casaquinho. Eu preciso fazer, antes de continuar o trabalho, eu preciso fazer o acabamento na frente, que é colocando todas as alcinhas da frente na máquina. Essa é a minha cachorra reclamando que está presa aqui. Azar.
coloco todas as alcinhas na máquina, inclusive do peitinho, e faço 8 carreiras, uma marcação em regulagem maior e mais 8 carreiras. E costuro, eu tenho que deixar o acabamento frontal todo ele acabado. Esse acabamento eu poderia fazer também, no meio dele, casinhas de botão. Essa mãe não quer casinhas de botão, não vai pôr botão na frente. Ela vai pôr fita nesse passa-fita e cordão em cima. Então, eu não vou fazer casinhas, senão seria nesse lado fazendo casinhas igual foi feito no tip top. Tem um tip top que eu mostrei como fazer casinha de botão pequeno, certo? Eu vou fazer esse acabamento e depois, no outro vídeo, a manguinha, ok? Bom trabalho!